Janela. Bom dia, então, a todas. Já estamos alguns momentos aqui acertando algumas questões da nossa última aula. Fizemos um brainstorm aí das questões relativas aos conteúdos passados, à questão do próprio behaviorismo, mas hoje, então, nós vamos trabalhar na nossa disciplina de psicologia da aprendizagem do desenvolvimento, de maneira muito rápida, alguns conceitos do behaviorismo ou da teoria comportamental. Eu passei para vocês 2 capítulos, que é o capítulo 2, né, que é os primórdios do behaviorismo. Então, a gente vai dar uma passadinha em Pavlov e Watson, né, e Guthrie, e não vamos ver o capítulo 3, né, que é os efeitos do comportamento, mas que é Thorndike e Hull, e já passamos, então, para condicionamento operante, que é o behaviorismo radical de Skinner, tá? Esse texto aqui é o que disse, o título do texto é Teorias da Aprendizagem, o que a velha senhora disse, né, tem várias versões, tá? A velha senhora foi uma, acho que a professora depois disse, mas é sempre conversa sobre alguns conceitos da teoria comportamental. Tá? Vamos lá. Vamos até o capítulo. Esse desenho aqui, antes da gente começar, ele é muito bacana, tá? Ele revela a questão do aprendizado, né, pelo exemplo, né? O dono chega para o cachorro e fala: não faz xixi no sofá. Você tem que fazer esse xixi na árvore. E ele, para mostrar para o cachorro como é que faz, ele vai lá na árvore e faz xixi na árvore. Aí o cachorro vai no sofá e fica na mesma postura que ele, né? Bípede, e continua fazendo xixi no sofá. É a importância da comunicação correta. Mas é uma perspectiva behaviorista, né? Que é o aprendizado através do exemplo, através de uma narrativa ambiental, tá? Isso faz parte aí desse campo teórico do behaviorismo. Então vamos lá, então, dar início. Primórdios do behaviorismo, Pavlov e Watson. Sei que vocês já viram isso na disciplina de psicologia anterior, né, da de psicologia da educação, tá? E a gente vai apenas reforçar alguns conceitos que vão ser importantes para nós. Primeiro, então, a gente vai até Pavlov e depois, né, o condicionamento clássico em Watson, tá? E aí o texto que eu trouxe para vocês. Aí o capítulo, né, faz uma pequena introdução e apresenta os objetivos do capítulo, né? Coloca as origens da psicologia científica, né, com William James, né, com os norte-americanos, os psicofísicos, né, com Wundt, com Fessner, né, com Tishner, mas Wundt foi o principal representante dessa psicologia científica, dessa compreensão da psicologia, não mais apenas como uma prática de olhar para si mesmo, de uma psicologia clínica, de uma psicologia das interioridades, tá? E aí, depois de Wundt, a gente tem, né, o grande, ou o pai do behaviorismo clássico, que é o senhor Pavlov. Na verdade, o pai do behaviorismo é uma questão assim que é muito difícil de falar quem é o pai, né? A gente poderia falar que o Watson, que cria o conceito de behaviorismo, é o pai do behaviorismo. E que o behaviorismo moderno, contemporâneo, tem como principal representante o professor Skinner, tá? Mas para nós aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre Pavlov, tá? Pavlov, gente, era de uma família pobre, de um povoado muito pobre na Rússia, né? Mas ele vai conseguir, com muito esforço e tudo mais, se tornar fisiologista, tá?
e vai estudar, começar a estudar, então, o comportamento de alguns cães, e a preocupação dele era com a saliva dos cães no processo de alimentação. E ele queria estudar, né, a salivação, a saliva do ponto de vista bioquímico, e queria, então, fazia extração da saliva dos cães. E aí, então, através desse experimento voltado para a questão da fisiologia da saliva canina, é que vai nascer essa ideia de condicionamento clássico, tá? Condicionamento, gente, é dar condição, é criar uma condição. Uma condição para quê? Para o comportamento. Uma condição, dar um ambiente favorável para que aquele comportamento fosse possível. Então, já temos aqui um primeiro conceito do behaviorismo importante, que é a ideia de ambientalismo, como sendo as experiências ambientais, as relações ambientais, aquelas que funcionam como estímulos para uma resposta, tá? Então, esse é o grande do behaviorismo. Não importa em qual autor, né, a gente vai estar falando de estímulo e resposta. Eu estimulei ambientalmente, eu criei uma condição que vai funcionar como um estímulo, eu vou ter uma resposta comportamental desse sujeito dentro desse ambiente. É claro que a gente já faço aqui N parênteses, né, com outras teorias, né, mais de suporte da questão do aprendizagem, do aprender, da aprendizagem, que é a ideia de que não apenas os estímulos que provocam comportamento, né? Apesar aqui do que o condicionamento clássico está falando, né? A gente tem uma série de aprendizagens anteriores, especialmente aí nos cognitivistas, eu estou falando, então, de Piaget e de Vygotsky, que vão entender que a relação que eu tenho com a minha história, né, e a maneira como eu vivi, social, política, econômica, são importantes para a condição da aprendizagem, e não apenas uma condição estimulante. Tem gente que apresenta a sua sala de aula como se fosse um medicamento, né? Como se fosse um remédio que a pessoa toma, que ela vai ter que ser estimulada. E aí nós, educadores, passamos a ser, para além de educadores de fato, né, de que são pessoas que vão tentar relacionar o conhecimento, saber provocar conhecimentos, nós nos tornaríamos basicamente estimuladores do processo de aprendizagem, né? E isso é uma falácia, né? Uma mentira dos tempos contemporâneos. Mas muitas escolas, né, acham que o seu método de ensinar é o melhor de todos, porque tem professores que trabalham, na verdade, não com o conhecimento, mas com o processo de estimulação. Do mesmo jeito que a gente tem um show, né, de humor, o stand-up, né, tem gente que acredita que os educadores tenham que ser grandes comediantes de stand-up comedy, né, no caso de ficar ali na frente do público e fazer as pessoas aprenderem rindo, brincando, se divertindo e, aspas, aprender. Será que isso é, de fato, aprendizagem? Será que é só uma questão de estímulo que as pessoas precisam para aprender? É só elas serem estimuladas o suficientemente para aprender? Porque a gente tem uma série de medicamentos que são estimulantes, né, inclusive de estimulação de atenção, né, que a pessoa fica ali pilhada, ali querendo aprender ou focada, né, como a Ritalina, e a gente sabe que essa não é a única condição do aprendizado. É claro que uma aula boa, bem preparada, bem dialogada, é outra coisa, né? Quando a gente se diverte, quando a gente sente que a gente está sendo escutado, ouvido, que a gente tem uma relação de empatia construída, é claro que isso faz com que a aula seja considerada uma aula boa, porque eu fiquei atento, eu quis aprender, eu senti que estava sendo ouvido, respeitado, né? O professor me respeitou suficientemente para me apresentar o conteúdo. Não que ele estava, né,
fazendo outra coisa ali naquele momento, ele tirou um bico para fazer comigo, para estar comigo, um momento da sua benevolência para estar comigo, né? E a gente sente que essa relação é importante, né? Porque se eu não compreendo todas essas questões aí, de fato não vai ter aprendizado, né? Se eu não sinto que a aula tem empatia, que ela foi pensada para mim, que ela teve um planejamento, né, uma ordem, uma sequência, uma trilha pedagógica, um caminho, que o processo de avaliação era justo, que eu tinha uma relação de ser respeitado pelo docente, é claro que o aprendizado vai ficar deficiente, né? Até porque a gente sabe, né? Às vezes o professor que é muito rígido ou muito duro, né? A gente fica assim, a gente cria uma relação de aversão ou de medo, ou não explicou da maneira como para mim era interessante. Então a gente fica às vezes perdido nesse processo de ensino-aprendizado, né? Justamente porque não cria condições estimulantes. Agora, não é, nunca foi, nunca será apenas o estímulo, a condição provocativa necessária, né, para a condução pedagógica, para a condução educativa. Então, e aí o behaviorismo ele tenta dar esse tônus, né? Behavior é comportamento em inglês, né? Behaviorismo é acreditar no comportamento. Ele dá esse tom experimental à psicologia. E o Pavlov, então, entende o que seria condicionamento clássico, tá? Vamos lá. Na tentativa de encontrar explicação científica para a salivação de seus cães antes de serem alimentados, ele ficou olhando ali os cachorros, o cachorro já está salivando antes da alimentação, e a saliva é algo que tem que entrar no processo digestivo do mastigar. Eu coloco o alimento na boca, eu vou mastigando e eu vou salivando, produzindo saliva, justamente para tornar o alimento mais palatável, né? E já começa, inclusive, transformações, né, de amido em amilase. Já começa o processo digestivo já na boca, e a saliva é importante bioquimicamente neste processo, né? No entanto, os cachorros começavam a salivar antes de serem alimentados. E agora são 10h53. Se eu começar a falar aqui de comida, muitos aqui talvez também comecem a salivar. Começar aqui a falar aqui de um bolo de chocolate fofinho, delicioso, entre chocolate ao leite, chocolate meio amargo, né, com nozes ou castanhas, ou aquele frango assado ou fritinho, um churrasco. Pensa nesse dia quente, né? Talvez eu vou falar aqui, talvez você comer uma carne bem gostosa com uma cervejinha, ou aquele arroz fresquinho, né? Aí, ó, santo Deus, com fome estou, né, Mônica? Todo mundo aqui, né, nesse momento aqui já fica meio faminto, né, já no horário do almoço. E aí que a gente fica falando de comida gostosa, de comida preferida, né? Você podia falar de pizza, podia falar, a gente gosta mais de salada, né? Mas vamos falar de comida gostosa, você já começa a salivar. Por que isso? Porque o processo de salivação não é um processo que começa na boca. O que o Pavlov entendeu é que o processo de salivação, ele começa, na verdade, no cérebro, na mente, tá? Mas vamos lá, Pavlov desenvolveu, então, uma série de experimentos, hoje famosos, sobre condicionamento clássico. Neles, o cientista demonstrou que não apenas a visão do alimento provocava salivação, mas também qualquer outro estímulo diferente associado à comida. Sempre pensando na fisiologia, ou como fisiologista, Pavlov pensou ter descoberto secreções físicas, mas não era bem isso que ele estava descobrindo, tá, gente? Nessa demonstração, Pavlov se refere à comida como um estímulo incondicionado, US. E hoje se usa esse termo com bastante frequência. A gente não perdeu esse termo, que é o estímulo incondicionado.
O S, gente, porque está, obviamente, em inglês, tá? Que é incondicionado e estímulo é o S. É chamado de estímulo por ser um evento ambiental que afeta o organismo. E é qualificado de incondicionado porque provoca uma resposta, uma reação muscular ou glandular que não envolve aprendizagem. Se envolver aprendizagem, gente, esse estímulo vai se chamar estímulo condicionado. Porque quem está dando condição é o quem está fazendo a relação aqui, estímulo-resposta, foi um aprendizado anterior que foi possível, tá? Portanto, uma resposta incondicionada é algo que ocorre sem nenhum aprendizado. Nós temos respostas incondicionadas? Temos. Salivar é uma resposta incondicionada. Mas se eu pego ali o martelinho do médico, o martelinho de reflexiologia, né, de reflexo, para testar os reflexos, que bate ali no joelho, e o joelho dá aquele chutinho, né? O que é isso? É uma resposta incondicionada. São respostas do corpo, tá? Pavlov mostrou repetidamente, né, que o sono está relacionado a isso. A gente pensar toda a pirâmide de Maslow, a base da pirâmide de Maslow, que são os desejos mais primários, né, eles são elucidados por conta de estímulos que são incondicionados. Eles são respostas incondicionadas a estímulos incondicionados, ou seja, não existe uma relação de aprendizagem, a gente praticamente nasce, né, com essa, segundo o behaviorismo, né, a gente já nasce com esses estímulos, com esse fenômeno já na nossa cabeça, tá? Nessa demonstração, Pavlov se refere à comida como estímulo incondicionado. É chamado de estímulo condicionado por ser um evento ambiental que afeta o organismo e é qualificado de incondicionado, porque provoca uma resposta, reação muscular ou glandular, que não envolve aprendizagem. A salivação em resposta ao alimento é chamada de resposta incondicionada, porque está associada a um estímulo incondicionado. Então, uma resposta incondicionada por conta de um estímulo incondicionado. Portanto, uma resposta incondicionada é algo que ocorre sem nenhuma aprendizagem. Então, esse parágrafo tem que ficar bem claro, tá? Porque eu tenho que compreender que a base do behaviorismo é eu tornar uma resposta incondicionada de um estímulo incondicionado por emparelhamento de estímulos numa resposta aprendida, numa resposta condicionada, tá? Pavlov mostrou repetidamente que se um estímulo incondicionado, um alimento, por exemplo, for associado a um outro estímulo com certa frequência, esse outro estímulo pode provocar a resposta originalmente associada apenas ao estímulo incondicionado. Tá? Vamos lá. Deixa eu olhar aqui, porque eu escutei um barulhinho. Pensei que alguém tinha falado no chat, mas eu me enganei. Não era, não. Então, vamos lá. Eu levantei a mão, professor. Oi? Eu levantei a mão aqui. Ah, beleza, então, Márcia. Diga, pode perguntar. Sobre essa última parte dos estímulos aí, né, que tem que ter uma terceira coisa, tipo a campainha, tá? Eu tenho esses exemplos aqui em casa. Os meus cachorros é difícil dar medicação. Eu passei a dar medicação e dar um pedacinho de carne depois. Aí, com o passar do tempo, eu faço o alarme, né, no celular, para lembrar de dar medicação a eles. Então, quando toca o alarme no celular, já vem os 3. Mesmo que apesar um só tá tomando a medicação, vem os 3, porque eu dou a medicação para um e um pedacinho de carne para cada 3, os 3. Isso. Ocorre muito mesmo no processo de adestramento, Márcio. Então, o que você está dizendo? Que você condicionou o seu cachorrinho por conta do alarme. O alarme, então, que era um estímulo neutro, não dizia nada para ele, passou por conta da associação com um estímulo incondicionado à comida, passou, então, a ser eles virem para comer,
né, uma resposta condicionada quando a gente fala de alarme, tá? Esse é um processo básico de aprendizagem no behaviorismo, tá? Tem aqui, nem precisamos do texto já para entender isso, então, né? Eu tenho um estímulo incondicionado, que é a comida. Apresentar a comida é um estímulo, então, incondicionado, né? Agora, quando eu apresento a comida e coloco um estímulo neutro junto com o estímulo incondicionado, né? Eu estou, aos poucos, ensinando ou adestrando que essa a resposta ao estímulo que antes era neutro passa a ser uma resposta de aprendizado, porque ele aprendeu que com aquele estímulo ele vai receber alguma coisa, tá? Então, essa é a estrutura de condicionamento clássico do Pavlov. Eu tenho alimento, olha aqui, essa figura apresenta bem isso aqui. Eu tenho um alimento, que é um estímulo incondicionado, que provoca salivação, que é uma resposta incondicionada. Apresento uma campainha, que é um estímulo neutro, que é uma resposta de orientação, ouvidos aguçados e tal, ele escuta a campainha, mas ela não está relacionada a uma resposta de salivação. Quando o alimento e a campainha são apresentados juntos, o estímulo incondicionado com o estímulo neutro, aos poucos, aquela resposta que era incondicionada de salivação para o alimento vai se tornar resposta condicionada a um estímulo condicionado, que é a campainha. Esse processo aqui, gente, chama-se emparelhamento de estímulo. Por que emparelhamento? Emparelhamento, porque eu estou colocando lado a lado um estímulo incondicionado com um estímulo neutro, tá? Com o passar do tempo, esse processo de estimulação ele vai se tornando mais complexo, tá? Porque hoje, né, a gente consegue fazer esse mesmo experimento aqui com o cachorro, do mesmo jeito que a Márcia fez com o cachorro dela lá para tomar o remédio, eu consigo fazer esse processo de adestramento aqui classicamente. Agora, com humanos, a gente vai se tornando cada vez mais complexo e não é tão simples a estrutura do emparelhamento de estímulo com humanos no processo de aprendizagem, como é esse aqui que está sendo apresentado para os cachorros. Por quê? Porque a gente tem uma gama de processos de estimulação muito maior. E nós temos uma gama, um repertório de respostas igualmente muito mais complexo, em especial com o passar dos anos. Mas o funcionamento nos humanos é muito semelhante. Por exemplo, se eu dou like numa postagem de uma pessoa que é carente, ela entende aquele like como gosto muito daquilo, das coisas que você posta. E reafirma a pessoa. Dá afirmação. O que é um like, às vezes, numa rede social? É um estímulo condicionado, a resposta condicionada também, de que um like é a amostra de uma afeição que a pessoa tem por você. E eu posso ver isso de N maneiras. Na sala de aula, então, a gente não está falando ali mais de como um nenenzinho que vai aprender a amar, não, gente, que vai aprender, vai aprender a andar com, sei lá, um brinquedinho que eu balanço no outro lado da sala. Ele vai querer vir pegar o brinquedo, então está criando uma condição de estimulação, né? Com uma criança pequena, essas relações elas são mais simples. Agora, com o passar do tempo, essas relações de estímulo, elas ganham outras feições, né? Que é o ganhar nota, ou ser respeitado, ou os sonhos que vão estar envolvidos ali naquele aprendizado,
que a pessoa vai ganhando e vai tendo isso, tá? Aí, o texto começa a apresentar para a gente os reflexos humanos disso com as crianças. Aí o reflexo de sucção, o reflexo de Moro, né, que são reflexos e reações que são envolvidas com os bebês, tá? Mas a gente vai ganhando já uma gama gigantesca de outras estimulações e outras respostas. Nessa tabela 2.1 aqui, a gente é apresentado alguns comportamentos reflexos em seres humanos recém-nascidos, tá? Lembra que a nossa disciplina é de desenvolvimento também, né? Então, vamos lá. Reflexo de sucção, o estímulo, objeto na boca ou nos lábios. E a resposta da criança é sugar. Tudo que coloca na boca ou perto dos lábios, né? Quando é muito criança. O reflexo aqui, a relação incondicionada aqui, é de sugar. Rotação, que é girar a cabeça. Toque na bochecha ou no canto da boca da criança, ela vai virar, tá? Vire a cabeça para o lado que recebeu o toque. Inclusive, isso é um dos testes para ver se a criança o recém-nascido, está criando as suas condições de aprendizagem corretamente, se ela não tem algum problema de natureza mental, tá? Porque se ela não faz, se você faz esse exame aqui, né, de colocar o dedinho no lado do rosto e ela não virar, né, tem que se procurar o médico para dar uma olhada para ver o que pode estar acontecendo. Mesma coisa, ó, outros reflexos incondicionados. Engolir alimento na boca, engolir, espirrar, irritação nas vias nasais, espirrar, reflexo de Moro, que é barulhos súbitos e altos, perda de apoio, né, que criança vai abrir os braços e as pernas simetricamente. Reflexo de Babinski, que é cócegas no meio da sola do pé da criança, né? Ela vai abrir e fechar os dedinhos, né? Vai abrir e encolher, né? Abrir e fechar, né? Mas é abrir e encolher os dedos, né? Agarrar o dedo, né? Que é também chamado de reflexo plantar ou palmar, né? Que faz cócega na sola do pé, bem próximo dos dedos, vai curvar os dedos em torno do objeto, vai tentar agarrar, mas a mesma coisa, não precisa ser só nos pés, não, né? Pode ser na mãozinha, que vai fazer assim, que a gente chama também de insegurança da criança, né? Fechar a palma da mão, objeto colocar na mão do bebê, agarrar o objeto com firmeza, inclusive os dedinhos, é legal fazer o teste deles fecharem os dedinhos e conseguir levantar a criança, que ela pega com tanta força que você consegue suspender a criança. Reflexo de nadar, que é o bebê colocado na horizontal, seguro pelo abdômen, ele vai fazer movimento de natação, tentando encontrar o equilíbrio. E o reflexo de caminhar, bebê colocado na vertical, com os pés tocando de leve alguma superfície plana, ele vai fazer um movimento de caminhar, né, coordenado, um pezinho depois do outro, tá? E são alguns dos reflexos e das reações, tá? Hoje nós temos estimulações, né, nos adultos e nos adolescentes, enfim, como um todo, muito complexos, porque envolve toda uma carga sentimental, né? Sentimento se sentir de acolhimento, de repulsa, de aversão, de medo, né? Que então são uma elaboração maior, né? Um campo maior de atuação destes elementos aí condicionantes, tá? O que nós estamos vendo, então, com o Pavlov é o quê? Um estímulo que vai dar uma resposta. Um estímulo, uma resposta, né? Então, essa é a condição de aprender para o behaviorismo. E aí, quais são as explicações para as associações desses estímulos e resposta? Basicamente, a teoria do condicionamento apresenta duas explicações para a aprendizagem, que é a contiguidade e as contingências, ou contingências de reforçamento ou reforçamento, tá? O que é uma contiguidade? É a ocorrência simultânea ou quase simultânea de eventos, que é a explicação usada por Pavlov, e como veremos também por teóricos como Watson e Guthrie. Esses teóricos acreditavam que para o comportamento mudar, ou seja, para que ocorra aprendizagem,
é suficiente que dois eventos estejam associados. Algumas vezes somente uma vez, outras vezes com mais frequência, mas eu vou acabar associando um evento ao outro por esse emparelhamento de estímulos. Esse emparelhamento, que é mostrar as duas coisas juntas, para nós já não funciona tão bem, tá? Para os mais adultos, tá? Porque a gente para de acreditar que o evento, com o tempo, né, que porque ele aconteceu ao mesmo tempo que outro, né, que a contiguidade é o principal fator de aprendizagem, tá? Com as crianças, conhecimentos básicos, né, a contiguidade ainda funciona muito bem. Né? Conosco, quando acontece a contiguidade com adultos, a gente já tem que ter a certeza de que essa contiguidade pode ter sido apenas uma coincidência, tá? Porque não significa porque eu saí na rua e caiu um trovão, que todas as vezes que eu sair na rua vai cair um trovão. E tem pessoas que acabam criando essas teorias de contiguidade na cabeça dela, né? Tipo assim, teve um relacionamento ruim, segundo relacionamento ruim, terceiro relacionamento ruim, quarto relacionamento ruim. O que é criar uma contiguidade aí? Que essa pessoa acredita que ela é tão ruim para relacionamentos que todos os relacionamentos que ela vai conseguir alcançar vão chegar a respostas insatisfatórias. Então, ela cessa essa relação, porque ela cria uma relação de contiguidade tão forte, ela aprende que o relacionamento sempre é uma coisa ruim. É o vulgo do mal amado, né? Que é o melô do mal amado, né? Porque se uma coisa deu errado, não significa que vai dar errado todas as vezes. Agora, a questão tem pessoas que vivem a vida toda acreditando em contiguidades, porque aprendeu assim. Tá? Vamos lá. Vamos dar sequência. E o que seria, então, o reforço? O reforçamento é um conceito mais complexo e tem a ver com os efeitos de um estímulo. Um tipo de reforçamento, por exemplo, é positivo, no qual o efeito, como a saciedade da fome, por exemplo, vai levar à aprendizagem. Então, esse estímulo, vocês já até falaram no começo da aula, né? A Bárbara foi a primeira a dizer assim, né, que é um estímulo positivo. O reforçamento, então, é definido de forma detalhada, ilustrada. A gente vai ver isso mais com a história, né, das contingências de reforçamento com o Skinner, tá? Mas tem essa ideia. Eu posso ter um reforçamento, um tipo de aprendizado por positividade, por uma resposta corporal positiva. Eu posso ter um reforçamento negativo, que é porque eu tirei alguma coisa que estava ruim naquela pessoa, que no caso da caixa de Skinner era o choque no ratinho, tá? Então eu posso aprender por reforço positivo, que é a gota de água, a comida, que vocês mesmos já trouxeram no brainstorm do início da aula. Mas também pode ser um aprendizado por tirar uma coisa ruim, tá? Que é, tô tomando um choquinho, apertei a alavanca e parou o choque, tá? E, obviamente, né, também por punição, que é acrescentar um conteúdo aversivo à relação de aprendizagem, né? Óbvio que essas contiguidades, esses emparelhamentos, eles são diferentes, tá? Existem emparelhamentos simultâneos, que significa ao mesmo tempo, emparelhamento retardado, que o condicionamento ele vai ser posterior, então os estímulos não estão no mesmo momento, ou emparelhamento por traço, que é um emparelhamento apenas coloca um pouquinho, ou poucos segundos a condição, emparelhamento invertido, que é o estímulo incondicionado, já vai ter sido apresentado e removido antes da apresentação do estímulo que quer ser condicionado, tá? Então, ele pode ser retardado, simultâneo, de traço, invertido. Para nós, isso aqui não vai ser interessante agora. O que a gente tem que pensar aqui não é como essa estimulação ocorre, mas que ela é importante para a relação de aprendizado, tá? E aí, quando eu adquiro esse comportamento estimulado, eu dou essa resposta
condicionado, esse aprender, eu estou adquirindo. Eles chamam de aquisição de um comportamento. Quanto mais reforçado aquele comportamento, a sua aquisição também vai ser mais poderosa. Se eu tenho uma contiguidade ou um comportamento por condicionamento, né? Durante muito tempo, tem uma estimulação condicionante durante muito tempo, tem uma relação de aprendizado aquilo durante muito tempo, essa aquisição é uma aquisição mais poderosa. Tá? Quanto mais frequente, mais poderosa vai ser esse aprendizado. Vamos dizer que essa pessoa conviveu 20 anos com uma violência, tá? Essa aquisição da relação com a violência dela vai ter sido tão forte que vai ser difícil tirar essa condição de aprendizado de violência, tá? Então, essa aquisição, ela representa uma força, tá? De aprendizagem, tá? E a gente aprende isso também, tá? A conviver com coisas que a gente não gosta, a querer muito uma coisa. Vamos pensar aqui, ó, se eu estiver falando de uma pessoa extremamente obesa, tá? Ela tem uma relação patológica com o alimento. Mas tem que dar uma olhada na história de reforçamento, como foi a aquisição do alimento, em que lugar o alimento está ocupando na vida dessa pessoa. Porque eu só vou conseguir dessensibilizar ou ensinar alguma coisa na relação desse obeso mórbido aí, para a saúde dele, apenas olhando para essa história de reforçamento e tentando entender aquilo que pode ser ensinado com base nisso. Mas tem que entender qual foi o processo ali. Se eu não entendo, a pessoa está tão colocada naquela situação, rapidinho, que ela não consegue sair e aprender coisas novas. Por favor, pode falar? Eu acho isso muito grave, tipo, você falou, não o que você falou, mas a situação. Porque eu tenho uma prima que ela até fez pedagogia, mas ela ensina a filha dela assim, ela acerta, ela dá chocolate, ela dá comida, quando tá explicando matéria. E ela realmente está desenvolvendo a obesidade, ela tem 8 anos, sabe? Então, Uhum. O que essa criança está aprendendo? Que toda vez que a relação dela com a comida, ela está aprendendo a matemática, o que ela está estudando ali na escolinha, mas para além disso, ela está aprendendo que o chocolate, a bala, o doce, a comida é um presente. E a relação, então, não é do alimento como algo gostoso que eu como, e aí pronto, e acabou, e depois eu vou fazer outras coisas. Ela está entendendo que a satisfação da vida dela é possibilitada pela relação de comer doce. Então, tudo que acontecer de ruim, por exemplo, ela vai talvez querer se dar um prêmio, vou comer um doce. Tudo que acontecer de bom para ela, vou me dar um prêmio, vou comer um doce. E às vezes é isso. As pessoas às vezes se perdem nessa relação com os alimentos porque não entendem que aquela máxima, né, dizia que se é feito para viver ou para comer, né, no caso, né, você come para viver ou vive para comer. Né, de que o alimento é algo que possibilita uma parte da nossa vida que é gostosa, pode ser estimulante, que é bacana, tem que ser uma coisa, você comer coisas que você gosta de comer também, mas você come para viver, né, e não entende que o alimento é uma condição satisfativa para a sua felicidade, ou que você vai alcançar a felicidade apenas por intermédio daqueles alimentos. Então, vocês percebem, gente, que a gente não está falando de aprendizado aqui como se aprender fosse apenas aprender português, matemática, processo de alfabetização, ciências e tal. Aprender não é aprender apenas o conteúdo. Aprender é a nossa relação com o mundo, em que eu sou estimulado positivamente por meio de comportamentos que são apoiados pelas pessoas ou rejeitados pelas pessoas. E aí eu vou adquirir ou eu vou extinguir certos comportamentos. Eu dei um exemplo aqui, Laura, do comer, mas poderia dar tantos outros
de ordem afetiva, de ordem social, de ordem das crenças, as construções das nossas crenças, a construção da nossa consciência se dá também por uma relação de, ora, algumas contiguidade, mas a maioria delas de condicionamento operante. Tranquilo até então, gente? Deu para entender, Laura? Beleza, então vamos seguir aqui. Mas eu posso também extinguir comportamentos, né? Por exemplo, os de medo, eu posso fazer uma dessensibilização para que a pessoa não tenha mais medo de alguma coisa. Que está aqui o exemplo aqui do menininho que tinha medo de cobra, né? Que desde criança tinha medo de cobra, e aquilo ali gerou uma resposta de ansiedade quando via a cobra, de medo, de temor, de que a pessoa ficava paralisada. E esse comportamento pode ser extinto por uma série de dessensibilizações sistemáticas. E não é porque eu perdi um determinado comportamento que eu não possa readquirir esse comportamento depois. Eu posso recuperar esse comportamento depois. Pavlov deu origem também aos conceitos de generalização e discriminação, que demonstrou que quando um cachorro é condicionado a salivar a um determinado tom, ele poderá salivar em resposta a uma variedade de outros tons. Esse fenômeno é conhecido como generalização do estímulo. Tá? O apito do cachorro não precisa ser o silvo, né? Não precisa ser apenas agudo. Ele pode salivar, então, por qualquer tipo de apito. Né? Isso aí é a generalização. Tá? É quando a pessoa usa um acontecimento para responder a qualquer outro tipo de acontecimento por conta da mesma relação de estímulo e resposta. Tá? E o fenômeno oposto é a discriminação do estímulo, que aí só vai dar resposta para um estímulo discriminado. É aquele estímulo e não outro, não é parecido. Ela chora porque vê rosas vermelhas. Quando é rosas brancas, rosas amarelas, ela não chora, ela não fica emocionada. Ela chora quando fica de frente à foto da tia-avó, né? Pode ser um estímulo discriminado, porque a relação de aprendizado foi tão potente com aquela tia-avó que a lembrança provoca sentimentos. Não é qualquer foto, entendeu? Se fosse qualquer foto de parente, seria uma generalização de estímulo. Como é uma foto específica, é uma discriminação de estímulo, tá? Na sala de aula, o que a gente tenta é generalizar bastante os estímulos, né? Para que ele aprenda a gostar, por exemplo, de toda e qualquer matemática, não só geometria ou não só álgebra, tá? Para que aprenda um determinado conteúdo por intermédio de emparelhamentos ou condições comportamentais, tá? Quanto mais forte e o menor o número de tentativas, né, para você criar essa condição, a gente está falando de condicionamentos de ordens superiores, tá? E aí eu queria chegar aqui, né? Todo autor que a gente vai ver nesse texto aqui do behaviorismo, as implicações educacionais vão estar assim, sendo colocadas. E aí a gente pergunta assim, Emerson, o que tem a ver o Pavlov com a educação, com a escola? E aí a gente coloca aqui o texto. Embora não estejamos sempre atentos a isso, o condicionamento clássico, especialmente o das respostas emocionais, ocorre em todas as escolas o tempo todo. Pelo menos em parte, é por meio dos processos não conscientes do condicionamento clássico que os estudantes vêm a gostar ou desgostar da escola, dos professores e de determinadas matérias. Para ilustrar o assunto, vamos assumir que, de início, uma determinada matéria como matemática seja um estímulo neutro, ou seja, não acarreta nenhuma reação emocional positiva ou negativa na maioria dos estudantes. Segue-se a isso o que sabemos sobre o condicionamento clássico, isto é, que estímulos não neutros são repetidamente apresentados quando o estudante fica exposto à matemática. Podem ser servidos como estímulos incondicionados. Esses estímulos incondicionados poderiam estar associados a reações positivas, um professor sorridente, camarada, uma mesa confortável, um ambiente acolhedor,
ou poderiam estar associados a reações negativas. Um professor severo, exigente, cuja voz é desagradável, áspera, uma mesa desconfortável, fria e um ambiente não amistoso. Estão vendo? Eu já, inclusive, falei sobre esse exemplo hoje. Depois de um tempo, a matemática pode se tornar um estímulo condicionado, associado a reações positivas ou negativas, dependendo do estímulo incondicionado com o qual é repetidamente associada. Assim, é perfeitamente possível ensinar matemática enquanto se ensina os estudantes por meio do condicionamento clássico a gostar ou desgostar de matemática. Ou seja, por isso que a gente fala que, dependendo da maneira como é criado empaticamente as relações na sala de aula, nós estamos pensando isso behavioristicamente falando, que um aluno pode desgostar de uma disciplina ou de um conteúdo porque desgosta, na verdade, daquele professor. E esse professor pode chegar a um determinado momento que ele vai se reinventar, ele vai pular de ponta cabeça, ele vai tentar de todo jeito ensinar para essa pessoa, mas como essa pessoa já criou uma resistência forte a esse tipo de aprendizado, ele vai sempre associar. Professor fulano de tal gosta de me reprovar, não me escuta, não me dá condições, me humilha na sala de aula, faz bullying. Tipo, se for filosofia, nunca mais vai, talvez essa criança goste de filosofia. Né? Foi matemática, talvez nunca mais goste de matemática. Então, os comportamentos e as relações afetivas que são criadas, elas estão no ponto central, e a gente vai evoluir num determinado momento, a gente vai sair dos behavioristas e vai ver como que esses componentes emocionais, eles são tão importantes para a psicologia de Vallon. Porque se não tiver afetividade, se não tiver uma relação de respeito, se não tiver uma relação, um vínculo sendo criado de admiração, eu não tenho as respostas que a gente gostaria de ter mais positivas nessa relação do aprender. Tá? Então, os professores precisam fazer tudo o que puderem para maximizar a frequência, a nitidez e a potência dos estímulos incondicionados agradáveis na sala de aula. Mas lembrando que isso não é só uma responsabilidade nossa, não. Porque senão nós vamos ser os professores da estimulação. E nem sempre isso que é mais proveitoso. Os professores precisam tentar minimizar os aspectos desagradáveis da sala de aula, aprendendo a reduzir o número e a potência dos estímulos incondicionados negativos que atuem nela. E os professores precisam saber o que está sendo associado a quê na sala de aula. Tá? Se ele está associando a um estímulo, a estímulos positivos, ou se está associando a estímulos negativos. Tá? Isso é muito, 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 muito importante. Agora, vamos lembrar uma coisa aqui, né? Que aqui está professor, 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 professor. Vou jogar um pouco também sobre a carga do aluno. Porque os alunos também provocam estimulações e relações contingenciais com o docente. Porque se o aluno quer um professor estimulado, ele também tem que criar situações estimulantes para o professor. Porque senão o professor vai começar a desanimar também. E essa turma? Eu vou ter que dar aula para a turma tal. Aí você chega lá e vai dizer assim, Nossa. Não vejo a hora, tá ali na cabeça, não vejo a hora de sair dessa turma chata, que não conversa comigo, que só me cria problema, que só conversa comigo de maneira agressiva. Vamos lembrar, nós, lá no começo lá do curso, lá das APNPs, aquela confusão toda com a pandemia e tal, não sei o quê. Eu, como diretor, participei de reuniões horríveis com os alunos. Horríveis, horríveis. Eu tinha vontade de sair correndo da reunião, porque parecia que eu era o coronavírus. Ou eu era o responsável por todo o sofrimento que estava sendo causado. Eu estou falando, então, como gestor educacional, mas como educador também. Né? Então,
é uma questão complicada, né? Porque alunos e professores devem criar situações e ambientes para facilitar esse aprendizado. E isso não é uma responsabilidade apenas do professor. Essa é uma responsabilidade também do aluno. Ainda mais vocês, alunos de graduação. Se as pessoas começam lá, vamos fazer aula síncrona, que todo mundo gosta de ter aula síncrona, mas ninguém leva a sério, ninguém faz as coisas, ninguém. Aí você fala assim, para que eu vou fazer? Eu vou ficar gravando, vou gravar vídeo para quê? Se não assiste. Vou fazer uma aula bacana para quê? Se não olham. Vou dar aula assim, por que não vem? Tá? Então, quero trazer isso para vocês, porque é muito interessante esse movimento, né? A gente precisa estar atento a isso. Eu falo isso também para vocês porque eu venho de uma aula, de aulas, que eu gosto que elas sejam estimulantes, tanto para vocês quanto para mim. E isso é algo que a gente tem que colocar na nossa prática como educador, tá? Ou seja, tem muito sentido isso dos condicionamentos, né, na sala de aula. E aí, então, a gente passa para o Watson. Já percebi aqui, gente, que a gente não vai conseguir terminar. Vou precisar de um pedacinho da aula na sexta-feira. Então, nossa próxima aula vai ser sobre Skinner e o behaviorismo radical, tá? Do Skinner. Hoje a gente vai conseguir só abarcar a questão do condicionamento, do behaviorismo clássico, tá? E aí a gente entra no Skinner. Quem cria o nome mesmo, o modelo clássico, é aqui o que o livro chama de um jovem rebelde determinado que se dispôs a revolucionar a psicologia norte-americana, que era John Broadus Watson, tá? Que vai criar as condições para ampliação do behaviorismo, tá? Então, no início do século XX, então, gente, vamos lembrar aqui que Watson é o precursor, mas ele não funda, tá? Ele pensa as bases, mas ele não cria, de fato, o behaviorismo. O behaviorismo é criado pelo Watson. No início do século XX, a psicologia era uma disciplina intuitiva e muito subjetiva. Seu desenvolvimento inicial baseou-se essencialmente nas ideias de Wundt, que via como uma disciplina cujos principais métodos de indagação eram a contemplação e a especulação e introspecção, e cujas questões mais importantes tinham a ver com a consciência. Como Watson descreveu, a maioria dos seguidores da psicologia acreditava que ela era um estudo da ciência dos fenômenos da consciência. Essa psicologia é chamada de psicologia das interioridades, ou psicologia internalista. O behaviorismo vai rejeitar essa ideia de conscienciologia, essa ideia de psicologia como fenômeno da consciência, tá? E vai, então, fundar uma psicologia baseada em fenômenos não mais internos, mas externos, ou seja, nos comportamentos, que são as respostas, né, do que seria a consciência. Isso, argumentou Watson, era uma ideia equivocada, né, a questão de psicologia como ciência da consciência, dos fenômenos da consciência. Ele achava que, por força dessa crença, não aconteceram descobertas significativas em psicologia desde que Wundt criou o seu laboratório. Agora, disse Watson, foi provado conclusivamente que a assim chamada psicologia introspectiva na Alemanha, e aí nós estamos falando, por exemplo, da crítica dos behavioristas à psicanálise, baseou-se em hipóteses erradas. A matéria-prima da psicologia humana, continua Watson dizendo, é o comportamento do ser humano. Para fazer essa abordagem, uma ciência é preciso que ela seja objetiva, que se preocupe apenas com o comportamento concreto. Por que, gente, eles querem se preocupar com o comportamento concreto? Porque é aquilo que dá para medir, para mensurar, tá? E não com aspectos mentais como pensamentos e emoções. Tá vendo? Que o pessoal quer 880, né? A gente vai pegar, gente, aquilo que é o bonzinho do behaviorismo. Porque essa ideia é uma ideia boba, né? A ideia que a gente tem que descartar no processo de aprendizagem, por exemplo, pensamentos e emoções. Mas, enfim, o behaviorismo nasce como uma rejeição
aos aspectos internalistas ou da consciência, pensamentos, emoções, aspectos mentais, que seja a própria consciência, e se centra, vai olhar, vai pautar a sua construção na ideia de comportamento, de que a psicologia precisa contar os comportamentos, prever os comportamentos, selecionar comportamentos, aguçar comportamentos, tá? E, obviamente, controlar comportamentos. Então, este aspecto de controlar, né, os comportamentos nasce com os behavioristas. E a gente sabe, gente, que não, você pode até controlar alguns comportamentos. Agora, todos os comportamentos não dá para controlar, não. Tá? Então, a aprendizagem passa a ser entendida, então, por Watson como uma resposta comportamental ao ambiente. Tá? A explicação de Watson para a aprendizagem é baseada nos modelos de Pavlov do condicionamento clássico. Os homens nascem com um certo número de reflexos, diz Watson, a gente já viu até os infantis. Isso inclui reações físicas e glandulares, como salivar em resposta ao alimento, ou piscar em resposta a uma lufada de ar. E um pequeno número de respostas emocionais, como medo, raiva e amor, que são sentimentos, emoções primárias. Cada um desses reflexos pode ser provocado por um estímulo específico. Por exemplo, sentimentos de amor poderiam resultar de ser acariciado. O medo de cair de repente de um lugar alto. E a raiva de ser podado, né, de ser ali cortado. O modelo de Pavlov de condicionamento clássico deixa bem claro, insiste o Watson, que qualquer estímulo nítido presente no momento em que uma resposta reflexa é dada pode servir como um condicionamento, tá? Como uma resposta condicionada. Se esse estímulo estiver presente com mais frequência, poderá finalmente ser associada à resposta. Então, gente, mostrar afeto, mostrar carinho, vamos aqui pensar por uma psicologia da clínica, né? É importante, tá? Inclusive nas questões educacionais. Mas, para além das questões educacionais, é importante mostrar que você está gostando ou que você não está gostando na vida. Porque senão a pessoa nunca vai aprender. A gente tem que dar condição nos nossos relacionamentos, de mostrar para a pessoa que a gente ama, de mostrar para os nossos familiares que a gente ama, ou das coisas que a gente está sofrendo, de apresentar também aquilo que a gente não gosta. Senão a pessoa nunca vai saber. Vai sempre repetir as coisas que você não gosta e não vai fazer as coisas que você gosta. Tá? Então o behaviorismo está fazendo essa associação para a gente. Na sala de aula, a mesma coisa. Você, como educador, tem que mostrar para os seus alunos aquilo que é bacana. Evidenciar, celebrar, dizer, olha, que legal que está acontecendo. Para as pessoas fazerem, isso é bacana. E colocar também, olha, isso não é legal, isso não é bom. Isso ali com os pequenos, então, a comunicação tem que ser clara. E não apenas por meio da gritaria, para conseguir disciplina, por exemplo. A disciplina não é algo conquistado no grito, como quem coloca uma bandeira e fala, agora conquistei a disciplina da minha turma, controlei a minha turma. Então, esse controle pode se dar de várias maneiras. Ele pode se dar por meio, por vias afetivas, por vias emocionais positivas, ou mesmo por situações completamente complicadas. Tá? Inclusive, as emoções, elas podem, segundo Watson, serem controladas ou serem aprendidas. E ele vai dar aqui o exemplo do bebê de 11 meses, do pequeno Albert, né? Que criaram um trauma na vida dessa criança aqui, tá, gente? Vamos lá, eu quero já as respostas da teoria de Watson para a aprendizagem ou as implicações educacionais aqui. Beleza, chegamos. A forte convicção de Watson de que são as experiências que determinam tudo o que as pessoas fazem
e sabem leva a criança de que todos os seres humanos são basicamente iguais. As diferenças entre o famoso e o desconhecido, o rico e o pobre, o corajoso e o tímido são apenas uma questão de experiências e oportunidades diferentes. Essa visão inerentemente igualitária da condição humana provou ser muito popular. Com Stegner, que destaca que se encaixa perfeitamente bem a Zeitgeist. O que é Zeitgeist? O espírito do tempo, o espírito da cultura. Tá? Contudo, a teoria também fornece prescrições severas para a criação e educação da criança, bem como para o treinamento e controle dos seres humanos nas forças armadas, na indústria e em todo lugar. Por exemplo, não é o fato de ser respeitado. Às vezes, esse controle disciplinar que está sendo colocado na sala de aula tem uma concepção de medo, de severidade, de uma disciplina que não foi conquistada, mas de uma disciplina que foi imposta. E a pessoa se acostuma, então, às pulsões antidemocráticas. Então, nós estamos falando, então, não só de aprendizado. Esse tipo de aprendizado behaviorista pode levar a condições de controle, tá? Assegura que o comportamento humano pode ser direcionado pelos arranjos criteriosos e inteligentes dos eventos de estímulo e resposta. Não beije ou afague suas crianças, aconselha o Watson. E aí eu desaconselho o Watson, né? Dê-lhe um aperto de mão e então prepare o ambiente para que elas vivam, para que os comportamentos que você deseja que elas tenham aflore sobre o controle de estímulos apropriados. Aí você fica assim, peraí, né? A gente pode fazer uma crítica a isso. O Watson está criando nas crianças adultos e não percebendo que a criança ou a infância é uma fase, tá? Como vimos na discussão sobre as implicações educacionais, então é um perigo da teoria behaviorista na educação, né? Então você tem que saber usar, inclusive, isso. Porque disciplinar é você criar uma escola, né, do panóptico de Bentham, que é outro ponto, que é a escola lancasteriana, que eu coloco, então, para vocês como temática nesse tópico da aula do behaviorismo, tá? Porque está se entendendo, às vezes, o sujeito como uma máquina. Por isso, inclusive, eu dou o título desse tópico de sujeito maquínico. Porque nós não podemos entender que a criança ela é apenas depositária, pode ser depositado nela o conhecimento, depositária não, né? Pode ser depositado só nessa criança esse conteúdo e estimular para que ela simplesmente obedeça. E a gente tem construído uma escola da crítica, da discussão, da possibilidade de fala, do questionamento dos conteúdos, da construção conjunta, da construção coletiva, da emergência, da necessidade da criatividade, da inventividade, da inovação no processo de aprendizado, tá? Então, temos uns riscos aqui sendo colocados no behaviorismo. Agora, que funciona muita coisa, funciona. Tem que saber usar. Como vimos na discussão sobre as implicações educacionais da teoria de Pavlov, modelos simples de condicionamento clássico são muito úteis para explicar a aprendizagem emocional. Isso porque muitas emoções parecem ser aprendidas como resultado de um processo quase sempre não consciente de condicionamento clássico. A figura 2.8, por exemplo, né, ilustra uma fobia por matemática pode ser condicionada no modelo clássico. Ou lá o exemplo do pequeno Watson, né, que foi traumatizado ali por questões do estudo do Watson, né? Tem vários, gente. Né? Isso de dar um susto na criança quando ela faz xixi, para ela acordar. Né? Teve experimentos que davam um choque na criança quando ela fazia xixi na cama. Tá? Isso é o quê? O choque ali. Para acordar a criança acorda assustada com o choque. E ela vai começar a ter medo, então, de urinar na cama. É um método que dá certo, mas que eu desaconselho, né? Ou ela vai ter medo de fazer xixi em qualquer hora também. Exatamente, Laura. E aí a gente está falando de generalização de estímulo, né?
ela vai criar aí uma relação complicada com urinar, né? Agora, é óbvio que eu tenho que apresentar o pinico, aí você usa aquela frase, né? Você já é uma mocinha, você já é um mocinho, um rapaz, tem que começar a pensar. Faz xixi antes de dormir, você tem que levar a criança lá para ficar fazendo xixi antes de dormir. Ela não controla ainda o esfíncter, não controla ainda, né, a questão do urinar. Depois isso vai sendo aprendido, igual dirigir, né? O behaviorismo pode ser aprendido, pode ser ensinado por conta da direção de carro. Você está aprendendo a dirigir, você vai lá, coloca lá, embreagem, primeira marcha, vai soltando o freio e pisando devagarzinho no acelerador. E você fica, quando você está aprendendo a dirigir, pensando nisso a toda hora. Depois, você aprendeu efetivamente, você faz as coisas sem pensar. Por quê? Porque, de fato, você ganhou, adquiriu aquele conhecimento, aquele treinamento, no caso, né? Do mesmo modo que uma fobia pode ser adquirida pelo condicionamento clássico, também pode ser eliminada por ele. A aplicação deliberada de teorias como a de Watson para mudar ou controlar o comportamento indesejado é chamado de modificação de comportamento. Tá? Um exemplo bem conhecido da aplicação do condicionamento clássico na modificação comportamental é oferecido pela técnica de Maurer e Maurer, para curar a enurese noturna. Nesse procedimento, o dispositivo detector de água é colocado sobre o lençol da cama. Olha aí o experimento que eu falei. Uma simples gota de líquido é suficiente para ativar o aparelho, disparando um alarme que avisa e acorda a criança para que ela vá ao banheiro. Dentro de pouco tempo, a criança passa a ir ao banheiro quando necessário, mesmo que o alarme não esteja ligado. Por quê? Isso aqui não está dando susto, não, tá, gente? A coisa pode ser mais amena, a gente pode criar situações tranquilas para o aprendizado comportamental. Nos termos de um condicionamento clássico, o barulho do alarme é um estímulo incondicional, ligado a um estímulo incondicional de acordar, o que causa contração da musculatura, de modo que a micção não ocorre imediatamente. Após poucas associações, que é o estímulo neutro aqui do alarme, remete a uma sensação de bexiga cheia, né, que vai se tornar, então, uma resposta, um estímulo condicionado. Por meio do condicionamento clássico, né, no caso, o alarme funciona como estímulo incondicionado, a sensação de bexiga cheia vai se tornar o estímulo condicionado, e eu vou, então, no banheiro, né, o estímulo condicionado, né, vai provocar uma resposta condicionada, que é acordar durante a noite para fazer o xixi e substituir o alarme. Tá? E aí, então, na avaliação, é óbvio que nós vamos encontrar aqui uma avaliação, problemas com relação à teoria do comportamentalismo clássico, tá? Mas ela é importante. Essa figura 2.8 aqui mostra, né, a maneira de aprender a pessoa a voltar a gostar de matemática depois de uma série de professores desastrosos, então. Tá? Que é isso aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu passar isso aqui, que é bacaninha essa figura. Tá? Antes do condicionamento. Matemática, nenhuma resposta. Professor antipático, com voz desagradável, diz que arranha a louça, vai eliciar, vai gerar uma resposta de desconforto, antipatia e medo. Então, às vezes, o problema é que a criança não está ali, não está aprendendo álgebra, geometria, não está aprendendo a matéria. Ela não está aprendendo porque ela já foi condicionada a não gostar daquilo ali. Um processo de condicionamento pode acontecer assim também. Matemática. Professor antipático com voz desagradável diz que arranha a louça, elicia esse desconforto, faz o emparelhamento de estímulos. A matemática é repetidamente associada ao estímulo incondicionado do professor, e depois do condicionamento, mesmo que saia aquele professor chato, entra um professor legal, a matemática vai estar associada, eliciada com desconforto, antipatia e medo, tá? Isso pode aqui acontecer de maneira diferente. Só que eu tenho um problema para dizer para vocês, gente. Geralmente, o professor dos anos iniciais, ou professor de educação infantil,
e do ensino fundamental 1, ou seja, vocês, os pedagogos, nós aqui da educação básica, é que criamos essas relações de empatia ou de antipatia. Tá? Somos nós aqui que somos os principais responsáveis por essa atuação. Tá? Então, nós temos que ficar muito ligado a isso. Tá? Gente, por hoje é isso que nós temos. Né? Não vou conseguir começar agora o Skinner faltando 10 minutos. Mas a gente se vê sexta-feira, então, e a gente vai pensar as implicações da teoria do behaviorismo radical, das teorias do Skinner, ao aprendizado, né? Ao aprender a psicologia do aprender. Tá bom? Um abraço gigante para todos e a gente se vê sexta-feira de manhã cedinho às 7h30. Tá bom? Tchau, tchau. Fiquem bem. Alguém ainda, gente, talvez tenha alguma dúvida?